Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, misericordioso, permita, Senhor, que sejamos assistidos neste momento pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, instrutores, que venham nos trazer toda a luz necessária para o nosso esclarecimento. Dá-nos, Senhor, a paz, a calma, a serenidade. Nos envolva, Senhor, em sua sabedoria. Que a sua paz e o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Nós vamos falar hoje sobre incorporação, porque de ordem geral, parece que ela é um tabu, ninguém quer falar, é escondido, é uma série de situações delicadas de aprendizado. Então, nós vamos falar hoje, e pode ser perguntado, deixar pergunta para Eli, nós vamos continuar falando até que nós entendemos tudo isso de uma maneira muito clara, muito tranquila. O que é uma incorporação? Primeiro se fala em incorporação, cada dirigente dá uma forma de falar, cada escritor fala uma coisa, cada religião fala uma coisa. Então, vamos continuar falando numa visão espírita, incorporação. A incorporação é fluídica. Outro espírito não entra dentro de nós de maneira nenhuma. É como se o espírito ao meu lado, ele me envolvesse com água, ele me envolvesse com óleo, ele me envolvesse com uma energia, absorvo, eu sinto ou um bem-estar ou um mal-estar. Mas jamais, em hipótese nenhuma, o espírito entra dentro do médium. O espírito pode falar para o médium: eu não vou embora, eu não vou sair daqui, ninguém me manda, eu vou ficar aqui. Mas ele fala porque nós falamos mentalmente, espírito para espírito. É a forma pensamento. Então, a vontade do espírito é não ir embora mesmo. Ele já avisou o médium. Mas todo espírito, dentro de uma ordem inferiorizada, ele está sujeito a outro espírito superior a ele. Sempre, sempre. É hierárquico. O nosso projeto moral é hierárquico. Os espíritos que têm uma moral inferiorizada, outra alma moralizada manda nele e acabou. Por isso que médium tem que estudar, tem que aprender, tem que ter moral, tem que ter ética, tem que bom costume, mesmo que nós estamos em aprimoramento. Se o médium não tem todo esse potencial, aparece um espírito que o tem e vai finalizar o serviço. Mas o objetivo é o médium aprimorar-se na sua beleza espiritual, em tudo que ele tiver, para que ele tenha esse comando moral sobre qualquer espírito inferiorizado. O médium só não manda com os espíritos superiores a ele, mas o que for abaixo dele é quase como um exército. Funciona na disciplina de um exército. Se a pessoa não está entendendo essa ordem moral, quem pode mais chora menos. Manda e acabou. A incorporação. Quem são as minhas equipes de trabalho? São as equipes de um médium, de ordem geral, quando nós já vamos nascer médium, já nos propusemos, nós já trazemos de outras vidas amigos, companheiros de jornada, alguém que nos amou, alguém que nos ajudou, alguém que nos orientou em todo o nosso planeta Terra. Aonde você viveu em encarnações passadas, que você criou elos de amor, nesses 2.000 anos, 10.000 anos. Então, você tem amigos e companheiros da sua vida passada. São esses espíritos que vão te auxiliar e que vão, na maneira do futuro, apresentar-se como espíritos protetores que vão te ajudar.
todos os espíritos usam, quando se aproximam-se do médium, uma roupagem da vida passada. Todos os espíritos, quando se aproximam dos médiuns, usam uma roupa de vida passada, para que você, médium, identifique ele aonde você esteve com ele. Então, pode nossos avós, nossos bisavós aparecerem com uma roupa, mostrando para nós o seu período de vida. Como alguém que morreu agora, há pouco tempo, pode trazer essa roupagem, característica de agora para identificação. Eu também, se morrer agora e quiser aparecer para vocês, eu vou aparecer com assim de cabelo branco, com meu colarzinho, meu óculos, até meu brinquinho para vocês lembrar de mim. Por quê? Porque é algo que vocês têm lembrança. Então, eu vou me identificar sim. E se eu quiser voltar numa reencarnação passada, eu posso voltar como uma índia, eu posso voltar como uma preta velha, eu posso voltar como cigana, eu posso voltar do jeito que eu quiser, tá bom? Eu vou usar a minha roupagem. Posso vir como uma inglesa, com um chapeuzinho lindinho, cheio de flores. Posso vir como francesa. Posso vir bendita da Araci, venho lá da Arábia Saudita, com tudo aqueles panos, com a cara tudo cheio de coisa, um monte de coisa. Porque eu estou me identificando aonde eu vivi, certo? Aonde eu te conheci, aonde eu estava com você. Como agora eu posso me identificar com essa roupagem. Mas se eu não quiser que ninguém fique sabendo quem eu sou, vou mudar de roupa. Parecer magrinha, né, Eli? Quero ver se vai achar nós gordinhas bem magricela, ninguém vai achar. Então, nossa equipe de trabalho é espíritos que nós já estivemos com ele em outras vidas. São as que o médium conquistou. Então, todos os evangelhos que nós já fizemos, desde o tempo nós estamos fazendo evangelização infantil, todo esse trabalho, e que nós socorremos esses espíritos, eles voltarão para nos ajudar. É a lei da gratidão. A lei da gratidão. Como? Em várias e várias reencarnações, através do trabalho socorrista do médium. Quer que ele tenha sido católico, crente, evangélico, budista, pode ter sido qualquer coisa. Ele vai vir com aqueles amigos que ele trabalhou, que ele viveu em outras reencarnações. Cada médium traz o seu passado para resgatar. Então, quando vem esses espíritos, vamos colocar para que possa entender, é uma falange cigana que está comigo. Certamente você foi cigano, viveu em toda a Espanha, viveu em tantos lugares, vai saber o que você aprontou. Então, essa sua equipe, que é seus familiares, voltam com você na lei de resgate. Você auxilia e ele se auxilia. Essa é a lei. Faz para mim e eu ajudo vocês. Então, todos os espíritos, se vem um espírito voltado ao catolicismo, é um padre, pode saber que você foi lá, carola da igreja, mas só rezava para fora, não rezou para socorrer. Agora você vai com o bendito do padre, que é o seu protetor, e vai socorrer todos aqueles católicos que você não socorreu. Então, não importa, tem que sair esse preconceito de protetor. O protetor é aquilo que fomos, é aquilo que deixamos para trás que vai ser auxiliado. Pode aparecer no futuro um advogado, um promotor, pode aparecer até um bendito de um político que era seu amigo, familiar, fez tudo errado, vai vir com você para você ajudar ele a resgatar todo e qualquer erro que ele tenha feito. Porque sem um médium para trabalhar, resgatar os espíritos, não tem como ser caridosos. Fora da caridade não há salvação. Então, o processo de socorro, que não é uma incorporação que os espíritos entram dentro de nós, mas o registro do fluido, as condições perispirituais, a visão da alma, o diálogo que nós temos com a equipe de trabalho,
nós vamos socorrer os espíritos. É isso que é uma incorporação básica. Recebem ajuda dos espíritos responsáveis pela casa espírita e da equipe espiritual do dirigente. Médium noviço estará na guarda da casa espírita e na guarda do dirigente. Você vai crescer, vai se melhorar quando você tiver a sua equipe em posição de trabalho. Até lá, você está em aprendizado. O que um médium tem que ter? Elegância, ser educado, ser chique. Médium incorpore e não sai um fio do cabelo do lugar. Essa que vai ser a grande diferença da educação de um médium espírita. Porque para nós receber qualquer entidade, boa ou mal, não sai um fio do cabelo no lugar. Por quê? Porque nós temos toda uma postura ética e sabemos que o espírito está ao nosso redor. Mas o médium noviço, ele pode sentir toda essa frequência muito forte dos espíritos. Por quê? Porque senão ele não acredita nele. O espírito tem que tremer, o espírito tem que fazer isso, o espírito tem que fazer aquilo, quer dizer, tem que domar o bendito do médium, porque se ele não sofrer aquilo, ele não acredita que foi um espírito. Agora, o médium, depois de 40 anos, recebendo o espírito, ele aprende esse diálogo de forma normal e correta, sem faniquito nenhum. O médium deve se comportar. O médium não pode gritar. Porque se o espírito grita, você não precisa gritar, mas você sabe que ele está gritando. Gesticular, levantar os braços, fazer escândalo, fazer barulho, sons, gestos. Isso pode acontecer? Pode. Você pode fazer tudo isso? Vai acontecer, vai acontecer. Mas porque o espírito comunicante, ele quer se mostrar presente, presente. Então, ele faz todo um movimento para ver se o médium noviço, isso acontece sempre com o médium aprendiz, sempre. O médium aprendiz vai ter todos esses chilique, todo esse tipo de informação. Mas nós, dirigentes e médium, vai dizer para o espírito se acalma, não precisa bater, eu estou te ouvindo, vamos dialogar, vamos conversar, está tudo bem, eu estou aqui, eu vou te auxiliar. É a troca informativa. Aí o espírito se acalma, se acalma. Quem vai orientar o espírito é o médium. E o médium, se ele estiver sentado numa mesa mediúnica, ele vai dizer: eu estou nervoso, eu estou bravo, eu quero xingar. Se eu pudesse, eu te xingava. Se eu pudesse, eu pegava seu pescoço, eu torcia você. Porque é isso que o espírito está pensando, mas o médium precisa falar? Precisa. Porque o médium é o intérprete dos espíritos. Como é que o doutrinador vai aconselhar um espírito se o bendito do médium não abre a boca? Então, quem fala se o espírito está triste, está nervoso, está bravo com a família, está bravo por causa do carro, da terra, é o médium que tem que falar. É um médium, é um intérprete. Eu estou falando o que eu estou sentindo, registrando para que o doutrinador. E se eu for um médium que consigo fazer essa doutrinação entre eu e o espírito, eu também faço. Eu ouço o espírito e aconselho ele. Ouço o espírito e aconselho ele. Mas quando nós temos um doutrinador, o doutrinador fala enquanto o doutrinador fala com o espírito, eu, médium, trabalho desmagnetizando o ódio, a raiva, o nervoso, o chilique, que é isso que vocês estão aprendendo, a forma pensamento. Então, o espírito não entra dentro de mim. O espírito me informa da sua real situação. Qual é a sua situação? Se é dor, sofrimento,
se ele está, porque às vezes o médium, na intuição dessa incorporação, o médium se vê no hospital, o médium se vê deitado numa cama. Então, o que o médium vai fazer? Ele vai informar que ele está num hospital, que ele está num processo hospitalar. O médium pode se ver momentaneamente, rapidamente, deitado no chão, deitado na areia, no meio do matagal. Ele pode ver ele na casa, na cadeira, em qualquer lugar, porque o médium, por segundo, ele penetra na mente do espírito. Como pode ver o espírito, aquilo que ele vê na região umbralina, que está sujo, que está feio, o espírito pode ver que está sendo socorrido, e essa informação mental vem para o médium. Então, o médium vai orientar, está chegando as pessoas aqui e vão ajudar. Aí eu estava na areia, eu estava na água. O médium, essa sensibilidade do médium, essa visão, essa percepção da alma do médium é que ele informa. E para que o espírito seja socorrido, essa informação é básica. É básica. O médium tem que aprender a falar, ao mesmo tempo socorrer o espírito, e se o espírito falar assim, eu não vou ouvir? Eu não vou ouvir. E tem espírito que é mal criado, quando o doutrinador começa a falar, ele não quer ouvir. Aí o médium intervém, vira para o espírito e fala assim, você vai ficar bem quietinho aí. Essa é a parte moral. Vai ficar bem quietinho aí e você vai ouvir o que está falando para você. Ele fala, não vou, vai. Então, essa ordem mental parte do médium educado que vira para uma criança mal criada e fala assim, senta aí, escuta, obedece, porque ele está vinculado a você e ele tem a inferioridade que você tem um comando nele. Então, é isso que médium tem que entender. E se você não tiver esse comando, você chama seu caboclo, que você vai ver como ele fica quieto. Chama o exército, você vai ver como ele fica quieto. Então, o médium tem que ter alternativa. Se você não deixa ele obedecer, você fala assim, ó, o sargento, chega aqui. Pá, pronto. O cara fica na hora quietinho, entendeu? Então, o médium tem que ter alternativa. Se ele é bendito do espírito, tem medo de índio, é só chegar um índio fortão perto dele, você vai ver como ele fica quietinho. Então, é isso. Porque nós temos que, de alguma forma, o espírito tem que ver, tem que sentir. Porque os espíritos altamente luminosos, eles irradiam. E essa luz muito intensa, o espírito não consegue ver porque a luz é muito forte. Então, essa sensação dele ver, ou o preto velho, ou o índio, ou o caboclo, ou o exército, ou o pai, ou a mãe, é fundamental no processo de incorporação. Isso é fundamental. O médium, ele traz o espírito. O espírito vem pela evocação. Sempre, sempre evoque o espírito. Peça ao protetor que traga o espírito. Por quê? Se você deixar a reveria, Kardec fala nisso em toda obra básica, em todo o livro dos médiuns. Quando você vai entrar em contato com o espírito, você evoca com quem você queira falar. Caso contrário, você abre um leque para qualquer um. Mentirosos, falsários, hipócritas, a reveria. Então, o médium, ele tem que ter na mente dele quem você vai evocar. Esses espíritos sofredores que estão aqui, vai evocar sua avó, seu avô, seu tio, seu filho. Então, o médium, ele tem que ter a evocação. Porque se ele fica lá a reveria, qualquer coisa serve. Qualquer espírito serve. Então, sempre, médium tem que ter a sua posição de trabalho. Pensar, esse espírito brincalhão que está aqui em casa, na próxima quarta-feira você vai no centro comigo. Ou você já fica lá me esperando, que eu vou estar quarta-feira lá. Então, é um médium que quando ele chegar no centro, sentando na mesa, abrir seus trabalhos, ele fala assim, eu quero agora aquele espírito que estava lá em casa me infernando, e agora ele vem aqui que nós vamos conversar. É assim, a evocação é assim, é simples assim.
Tem que ser a evocação, o pedido para que ele venha. Caso contrário, o espírito vai ficar na sua casa e você vai ficar recebendo um monte de espírito que não tem nada a ver com aquilo que está na sua casa. O espírito traz com ele as amarrações. O que eu digo amarrações? O espírito pode vir ali e falar assim, eu estou amarrado. Eu estou amarrado. Pode estar amarrado, lógico que pode, porque é um fluido. Agora, ele foi amarrado porque certamente está fazendo coisa errada. Ou ele mesmo se amarrou. De tanto que ele amarrou os outros, quando solta lá do outro, puf, cai nele, porque é dele mesmo. Então, o espírito pode estar amarrado por ele mesmo. Pela própria maldade dele, pelo próprio fluido dele, ele mesmo fica dentro daquela situação. Então, o médium tem que estudar, tem que perguntar para o espírito, você está amarrado? Quem te amarrou? Alguém me amarrou? Não, faz tempo que eu estou assim. Aí, se ele está amarrado bastante tempo, ele bendito mesmo se amarrou, se complicou e está numa situação muito difícil. Então, tem que também desmanchar os trabalhos de vida passada. Tem espírito, olha, se você morrer macumbado, você vai nascer macumbado. Porque aquilo que fez aqui na terra desmancha. Lá, quando a gente morrer, a gente vai estudar, a gente vai aprender, vai se evangelizar, vai fazer uma série de coisas. Mas no processo reencarnatório, aquilo que você não fez, você não tirou as macumbas de cima de você, problema seu. Vai nascer aquela criança chorona, brava, chiliquenta, macumbada. Por que o médium tem que tirar dele? Porque é só ele que tira. Então, pode vir? Pode. Pode chegar um parente seu amarrado, tudo com... Pode. Você vai ajudar, vai desvincular, vai limpar, vai botar na escola, vai levar nos hospitais, nos prontos-socorro, mas ao processo reencarnatório dele, ele retorna para fazer aquele serviço que ele não fez. Porque a lei é do aprendizado, a lei é do trabalho, a lei é da evolução. Então, ninguém faz o serviço do outro. Nós somos caridosos, mas não somos soluções. Então, o médium tem que entender que nós somos a caridade e não a solução. Eles vão voltar para resgatar o mal que tenham feito. E isso junto da equipe de trabalho. A equipe é a vontade e o desejo de libertar e de curar. Quem é ele? Ele, quer o espírito encarnado ou desencarnado, ele é alguém que voltou para refazer e refazer tantas e tantas vezes forem necessárias. Por isso, o médium tem que cuidar da tua vida, cuida do teu destino, faz o seu trabalho, resgate a sua família, resgate a sua honra, resgate a sua dignidade, resgate as suas perfeições. O médium tem que estar aqui para trabalhar, porque você pode trabalhar para meio mundo, mas se você não limpar você, na hora da morte você vai lá para os quintos, porque é o seu perispírito que está pesado. Não adianta você limpar o outro, porque o outro você pode limpar, levar nas colégios, pode fazer o que você quiser, mas você limpou ele. E você? O problema é você. Quem vai limpar você? Só você. Essa que é a realidade. Então, o médium tem que cuidar da vida dele. Tem que ajudar os espíritos? Tem, faz parte da lei do amor e da caridade. Mas só você pode se melhorar. Então, o médium cuida de você com muito carinho, mais atenção ainda e o dobro dessa atenção. O médium, quando o espírito chega até nós, a primeira fase do médium, o espírito se faz presente, ele é da família, encarnada ou desencarnada, ou nós estamos trabalhando para a nossa família, que é o correto, o aprendizado é mais correto, o médium está na casa espírita, trabalhar para os obsessores dele, para os obsessores dos seus filhinhos que acabaram de nascer, para as suas crianças, jovens, adolescentes, seu pai, sua mãe. Porque se você deixar a perturbação na sua casa, suas crianças serão perturbadas, desequilibradas, doentes, cheias de imperfeições. É por isso que você nasceu médium.
É para você solucionar o teu lar. Então, você vai à casa espírita e vai cuidar da sua vida e da sua família. Eu trabalho para os outros, trabalho. Mas, em primeiro lugar, está na minha família. Porque a minha família é que eu vou apresentar após a morte. Eu posso fazer todas essas aulas, posso passar o dia inteiro trabalhando. Só que a hora que eu morrer, eu vou apresentar a minha família. E a minha melhora espiritual. Porque o resto é caridade. E a caridade não vai me modificar. Quem vai se modificar sou eu mesmo. Então, nós médios temos que encaminhar a família desencarnada. A família morreu, você espera alguns dias e vai perguntar, e aí, tio, tá bem? Aí, se você passar mal, ficar angustiado, dor no coração, dor de cabeça, socorra teu parente. Chama toda a sua equipe de trabalho e socorra. Sua mãe, seu pai, seu filho, socorra. Porque se os espíritos não forem socorridos, eles vão reencarnar novamente com casca e tudo. Ou vão ficar morando nessas regiões ou andando por aí, vagando, sem destino. A mediunidade familiar tem a responsabilidade com a família, não é os outros. Porque antigamente a gente achava que era espírita, era médium, e as pessoas até hoje pensam que nós que somos responsáveis pelos espíritos delas. Toda pessoa é médium, não existe no mundo uma pessoa que não seja médium. Mas nós não somos responsáveis pela mediunidade de ninguém, também não somos responsáveis pelos espíritos da casa das pessoas. É dela, é a família dela, ela é responsável pelo filho, pela família, pela vida. Então, nós temos que mudar esse contexto, porque ninguém soluciona a vida de ninguém. Qualquer médico que tenha trabalhado pela vida dos outros sabe que, se ele cuidou da vida dos outros, ele não solucionou a dele. A dele está do lado do avesso, com certeza absoluta. Isso não tem erro. Porque um médium que trabalha para a vida dos outros, ele traz a desgraça para dentro da casa dele. Ouça o que eu estou falando. E não adianta ficar bravo comigo. Todo mundo quer fazer caridade pro mundo. Pode fazer, não estou nem aí. Você pode fazer. Mas daqui a um tempo você não aguenta. Você vai abandonar a doutrina, vai abandonar seus guias, vai abandonar seus protetores, vai falar que a doutrina é ruim, vai falar que você entrou para ser espírita, você ficou pobre. Sua família ficou toda arregaçada, seus filhos viraram uns trem, na tua casa virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque você, médium bendito, entrou na vida dos outros. Cuida da tua vida. Médium tem que trabalhar para si. Você quer ir no centro, você vai. Você quer ir na casa da sopa, você vai. Você vai aonde você quiser. Levanta de madrugada, 4 horas de manhã, e começa a rezar pelos teus filhos, por você, até deixar tudo limpinho. Depois você vai trabalhar. Não estou dizendo aqui que você não faça caridade. Não faça, eu faço. Eu faço. Eu faço, eu rezo de domingo a domingo. Acreditem ou não no que eu estou falando. De domingo a domingo, eu tenho reza. Eu tenho um grupo de prece, eu tenho trabalho, eu tenho desenvolvimento, eu tenho de tudo. Então, mas o que é importante para mim? A minha família. A minha família é prioridade, porque é bendita da minha família que eu vou apresentar no momento que eu desencarnar. A terceira fase é o passado, é o presente, é o espírito do médium em resgate. É ele, o médium, que tem que desintegrar os trabalhos das vidas passadas. Quando vocês começar a trabalhar para você, eu já vou fazer aí uns 10 anos, 15, mais ou menos, que eu estou trabalhando para si. Porque até então eu só trabalhei para os outros. Eu estou trabalhando para mim faz 10 anos. Mas antes eu só trabalhei para fora. Eu tive em tudo que é lugar. Eu tive no hospital, eu tive nos velhos, eu tive em tudo que é canto. Em um monte de centro espírita. Então, eu trabalhava para fora. Até que a desgraça caiu bem, bem forte na minha cabeça, aí
eu acordei. O que eu estou fazendo de errado? Aonde eu errei? E foi nesta pergunta aonde eu errei. Então eu entendi que eu podia ter feito tudo o que eu estava fazendo, mas faltou meu compromisso básico. E não que isso daí não tivesse dentro da doutrina. Está dentro da doutrina. Ela é básica. A família, os filhos, entes queridos, é a responsabilidade. Só que como base, nos centros espíritas, nas casas espíritas, onde quer que você vai, eles mandam você fazer caridade para fora. Então eu vim com uma doutrina externa, trabalhar para os velhos, para os doentes, para os cansados, para os loucos, para os doidos, da paz. Eu fazia tudo, eu já fiz de tudo na minha vida. Então, só depois de parar de uma reflexão profunda, ainda o Espírito veio e falou, vai estudar assim, vai estudar. Então, eu comecei tudo de novo, para ver aonde que havia cometido a falha. E aí eu retifiquei a minha falha. E estou retificando. Eu aprendi errado, mas vocês não precisam cometer o mesmo erro. Esse erro básico da doutrina dos espíritos, hoje você vê os centros espíritas vazios. Vazios. Você vê que todo mundo se afastou do centro. Porque ficaram todo mundo trabalhando para fora. O bendito do dirigente vem com aquela cestinha, vem com um monte de papelzinho e joga tudo aquilo em cima do médium. E o médium, então, não tem tempo para cuidar do seu lar, dos seus filhos, de manter a sua casa em ordem. E hoje eu digo para qualquer dirigente, se você quer ser um bom dirigente, faça o médium trabalhar para ele, para a casa dele, para a família dele. Esse é o médium, esse é o primeiro compromisso. Depois que você vencer essa fase familiar, você está preparado para ser um dirigente. E se você for um excelente dirigente, você está preparado para ser um médium de uma ordem planetária. Então, você escala. A primeira aula está na família, a segunda está no centro espírita, e a terceira, porque aí você tem equipes de trabalho para você desenvolver um trabalho planetário. É evolutivo, é evolução. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e marque o que vocês querem saber. O que não entenderam, pergunte para mim, para Eli. Pode perguntar. Quantas e quantas vezes vocês necessitarem. Nós estaremos aqui para responder.